Para essa semana, nós estudaremos expressões numéricas com números racionais. Nós faremos um apanhado de todas as operações básicas com números racionais em forma de fração, que é onde a maioria demonstrou um pouco de dificuldade. A expressão numérica é o conjunto das operações fundamentais. Poderemos encontrar as seguintes operações: radiciação, que por enquanto nós vimos a raiz quadrada, potenciação, divisão, multiplicação, subtração e adição. Devemos resolver a expressão numérica na sequência, na ordem que for quem aparecer primeiro. Radiciação ou potenciação, divisão ou multiplicação, subtração ou adição. Lembrando que, se a conta de raiz e a de potência, uma não interferir no resultado da outra, pode resolver simultaneamente. A divisão e a multiplicação, se uma não interferir no resultado da outra, também podemos resolver simultaneamente, ao mesmo tempo. Mesma forma, subtração e adição. Alguns símbolos eles podem aparecer também. Eles servem para dar uma preferência para alguma operação, para indicar que devemos começar por aquela situação. São os nossos parênteses, colchetes e chaves. Primeiro resolvemos os parênteses, depois os colchetes, por último as chaves. A raiz quadrada com frações é quando nós temos um número que, elevado ao quadrado, resulta naquele valor que está dentro do radical. Só relembrando o formato. O símbolo se chama radical, o valor que nós estamos procurando o resultado é o radicando, e o resultado final é a raiz quadrada, ou a raiz. Alguns exemplos de raiz quadrada com fração, é o mesmo que nós já vimos na semana anterior. Raiz quadrada de 1/9, que número vezes ele mesmo resulta em 1, que número vezes ele mesmo resulta em 9. Nós teremos 1/3. Por quê? 1/3 ao quadrado resulta em 1/9. Raiz quadrada de 81 sobre 121. Que número vezes ele mesmo resulta em 81? Que número vezes ele mesmo resulta em 121? Pensa um pouquinho. Teremos 9 sobre 11. Por quê? Porque 9 sobre 11 ao quadrado resulta em 81 sobre 121. 9 vezes 9 é 81, 11 vezes 11, 121. Teremos também a potenciação com frações. Se o expoente for par, a potência será sempre um número positivo. Se o expoente for ímpar, a potência terá o mesmo sinal da base. Se o expoente for 1, a potência é igual à base. E se o expoente for 0, a potência é 1. São as regras que nós devemos sempre memorizar para facilitar o processo. Quem é quem na brincadeira da potenciação? Nós temos a base, o expoente, o número de fatores, que é repetido conforme o valor do expoente, e a potência, que é o resultado final. É o resultado da multiplicação da base, a quantidade de vezes do expoente. Alguns exemplos com expoente positivo. Menos 2/10 ao cubo. O expoente é 3. Vou repetir 3 vezes menos 2/10. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 10 vezes 10, 100 vezes 10, 1000. Multiplicamos, teremos então 8 milésimos. Fica negativo, porque nosso expoente é ímpar, então nós manteremos o mesmo sinal da base. Pode-se escrever em forma de fração, ou podemos escrever na forma de número decimal. Os dois resultados são válidos. Menos 3/10 ao quadrado. Nosso expoente é 2, então nós repetiremos 2 vezes a base, teremos 2 fatores. Multiplicamos numeradores, 3 vezes 3, 9, multiplicando denominadores, 10 vezes 10, 100. Teremos então 9 centésimos. Expoente é par, nós teremos um resultado final positivo. Pode ser escrito em forma de fração, 9 sobre 100, ou na forma de número decimal, 0,09 ou 9 centésimos. Agora o expoente negativo. Nós temos uma fração elevada a um expoente negativo. Significa que nós temos que inverter essa fração. O numerador se torna denominador, o denominador se torna numerador. Viramos de cabeça para baixo
e o expoente passou a ser positivo. A partir do momento que o expoente é positivo, nós vamos operar como se nada tivesse acontecido. Resolve como foi feito o procedimento anterior. Repete 3 vezes a base, porque nosso expoente é o número 3, multiplica os numeradores e os denominadores. 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Nós teremos 125 sobre 8. Nosso expoente é ímpar, então nós manteremos o mesmo sinal da base. Um outro exemplo, menos 7 sobre 10 elevado a menos 2. Inverte a fração, o 10 subiu, o 7 desceu, nosso expoente ficou positivo. Expoente é 2, nós teremos 2 fatores. Repetimos a base 2 vezes. Multiplica numerador por numerador, denominador por denominador. 10 vezes 10, 100, 7 vezes 7, 49. Nosso resultado final vai ser positivo porque o nosso expoente é par. Teremos mais 100 sobre 49. Multiplicação de frações. Multiplicação de fração é um dos procedimentos mais fáceis que nós temos e, ao princípio, para resolver as demais situações, de divisão, potenciação e até mesmo a raiz. Multiplicamos numerador por numerador. 1 vezes 8, 8, e denominador por denominador. 2 vezes 6, 12. Nosso joguinho de sinais iguais, nós teremos um produto positivo, mais 8 sobre 12. Sempre que for possível, a gente pode simplificar. 8 e 12 são divisíveis por 4. Dividimos. Teremos 2 terços. 8 dividido por 4, 2. 12 dividido por 4, 3. Temos aqui menos 3 sobre 7 vezes mais 21 sobre 10. Multiplicamos numerador por numerador. 3 vezes 21, 63. Denominador por denominador. 7 vezes 10, 70. Nossos fatores têm sinais diferentes, um é negativo, outro é positivo. Então, nosso produto será negativo. Teremos menos 63 sobre 70. Esses dois números, eles são divisíveis por 7, o 63 e o 70. Então, nós vamos simplificar. 63 dividido por 7 é 9 e 70 dividido por 7 é 10. O sinal permanece o mesmo. Divisão de frações. A divisão de fração tem a peculiaridade na hora de armar. Nós temos que inverter a segunda fração. Então, repete a primeira fração e multiplica pela segunda fração invertida. Então, 5 terços passou a ser 3 quintos. Aí é só usar o procedimento da multiplicação normalmente. Numerador vezes numerador, 10 vezes 3, 30. Denominador vezes denominador, 9 vezes 5, 45. Os fatores têm sinais diferentes, então nós teremos um valor negativo. 30 e o 45, eles são divisíveis por 15. Ah, mas eles também são divisíveis por 3 e por 5. Então, pensa aí, 3 vezes 5, 15. Então, divide logo por 15, que vai mais rápido. 30 dividido por 15, 2. 45 dividido por 15, 3. O sinal permanece. Então, o resultado final dessa conta seria menos 2 terços. Tudo que é possível simplificar, recomenda-se simplificar. É muito mais fácil vocês trabalharem uma divisão por 3 do que por 45. Adição algébrica de frações. Lembrando que a adição algébrica é a junção de adição mais, continhos de mais, e subtração, que é diminuir, que são os continhos de menos. Com denominadores iguais, é sempre o mais fácil. Nós vamos repetir o denominador. Ambos os denominadores são 9. Repete o 9. E os numeradores com sinais iguais é só somar. Então, 4 mais 17, 21. E o 9 embaixo permaneceu 9. Lembrando que 21 e 9 são da tabuada do 3. São divisíveis por 3. Aí a gente pode simplificar. 21 dividido por 3, 9 dividido por 3, nós teremos 7 terços. Lembrando que
sinais iguais, no final a gente repete o sinal. Então, as frações iniciais são positivas, nós juntamos e mantivemos o resultado final positivo. Um outro exemplo, temos lá, denominadores iguais, 10 e 10. Repete o denominador e a gente vai trabalhar com o numerador, mais 12 menos 27. É só a gente diminuir porque eles têm sinais diferentes. 27 menos 12, 15. O denominador 10. Ficou negativo por quê? Se eu tenho R$12 e devo 27, eu estou devendo mais do que eu tenho. Então, eu vou permanecer com uma dívida, o sinal que permanece é o de dívida. Observação: 15 e 10 são da tabuada do 5. Então, nós podemos simplificar. 15 dividido por 5 e 10 dividido por 5. Nós teremos 3 sobre 2. Negativo, porque lá no início da conta era o sinal do maior numerador. Agora com denominadores diferentes, é onde começa a haver a confusão. Nós temos como denominador o 8 e o 6. Quando os denominadores são diferentes, nós devemos fazer o MMC para torná-los iguais. Então, nós vamos encontrar frações equivalentes para eles a partir de um mínimo múltiplo comum. Como é que faz o MMC? É aquele do palitinho ali no canto. 8 e 6, vamos dividir eles por números primos. Primeiro número primo que a gente começa a tentar dividir é o número 2. Sempre que nós tivermos um número par, nós vamos começar dividindo por 2. Então, 8 dividido por 2, 6 dividido por 2, nós teremos 4 e 3. 4 ainda é par, eu ainda divido por 2. 4 dividido por 2, 2. O 3 eu não posso dividir, então o 3 eu vou repetir. O 2 ainda é par, ainda vou dividir por 2. 2 dividido por 2, 1. O 3 eu não posso dividir por 2, repito. Próximo número primo é o número 3. Então, 3 dividido por 3, 1. Acabou a conta? Não. Nós conseguimos reescrever os nossos números em forma de fatores primos. Vamos multiplicar esse resultado e ele será o nosso novo denominador. De baixo para cima que é sempre mais fácil multiplicar. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 2, 24. Esse é o nosso novo denominador. Aí que vem a brincadeira que complica. Esse novo denominador, ele vai dividir pelos denominadores anteriores e o resultado multiplicar pelos numeradores. Então, eu tenho 24 dividido por 8, resultado vezes 5. 24 dividido por 6, resultado vezes 5. Ali no cantinho, 24 dividido por 8, 3. 3 vezes 5, 15. O sinal permanece o mesmo, ficou lá menos 15. Depois nós temos 24 dividido por 6, 4. 4 vezes 5, 20. Permaneceu o sinal. Parte de baixo, ok. Agora trabalhando em cima. Tenho R$15 de dívida, recebi R$20. Preciso pagar essa dívida. Vou pagar a dívida, diminuindo bonitinho. Temos mais 5 sobre 24. O denominador permanece o mesmo, porque nós já resolvemos ele. 5 e 24 não pertencem à mesma tabuada, então não tem necessidade não tem forma de simplificar. Agora a brincadeira toda junto, que é a parte que a professora mais ama de trabalhar, é quando pega tudo que já aprendeu e faz um pacotinho só. E vamos lá, tudo junto agora, ver aquela salada bacana. Nosso exemplo, nós temos multiplicação, subtração, divisão e potência. Lembrando da ordem, quem que a gente resolve primeiro? Potenciação e radiciação, ou potência e raiz quadrada. Então, nós vamos resolver a primeira parte, que é a potência. Quando o nosso expoente é negativo, o primeiro passo é inverter a fração e o expoente se tornar positivo. Então, menos 3 sobre 2 passou a ser menos 2 sobre 3. E o expoente, que era menos 2, passou a ser 2 positivo.
Todo o restante da conta que a gente não resolveu ainda, é só repetir. Ainda temos um expoente para resolver, uma potência. Continuando. Meu expoente é o número 2. Quer dizer que eu vou multiplicar a base 2 vezes. Teremos, então, 2 vezes 2, 3 vezes 3. O expoente é par, a resposta será positiva. Teremos, então, mais 4 sobre 9. Tudo que nós não utilizamos, a gente repete. A gente vai utilizar posteriormente. Agora nós temos multiplicação, subtração e divisão. A multiplicação não interfere na divisão, então eu posso fazer as duas simultaneamente, ao mesmo tempo, porque a multiplicação tem seus valores, a divisão tem os valores dela. Então, resolvendo bonitinho. Multiplicação. Como é que a gente multiplica fração? Como é que a gente divide fração? A multiplicação é numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então, multiplicamos 3 vezes 21, 7 vezes 10. Teremos, então, 63 sobre 70. Negativo porque nossos fatores têm sinais diferentes, então a resposta vai ser negativa. A divisão agora. Repete a primeira fração e multiplica pela segunda fração invertida. Então, o menos 5 nonos continuou. Agora se tornou vezes 9 sobre 4. Mudou a operação e inverteu a fração. Multiplicação, todo mundo já sabe como funciona. O menoszinho lá do meio, a gente não usou ainda. Repete. O menos 63 sobre 70, por enquanto, está resolvido. Deixa ele lá. O menos da expressão numérica, deixa também. Resolvendo a divisão, que agora é uma multiplicação. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 5 vezes 9, 45. 9 vezes 4, 36. Os fatores têm sinais diferentes, o resultado vai ser negativo. Agora, analisando essas duas frações, 63 e 70, 45 e 36. Eles podem ser simplificados. 63 e 70 são divisíveis por 7, então nós podemos simplificar. O 45 e o 36 são divisíveis por 9, então também podemos simplificar. Podemos ter valores menores para a gente trabalhar. Dividindo 63 e o 70 por 7, nós teremos menos 9 sobre 10. O 45 e o 36 por 9, teremos menos 5 sobre 4. Dando continuidade, está lá as nossas frações. O 10 e o 4 são denominadores diferentes, então nós vamos fazer o MMC para torná-los iguais e termos frações equivalentes. Então, lá no palitinho, 10 e 4 são números pares, nós começamos a dividir por 2. 10 dividido por 2, 5. 4 dividido por 2, 2. Ainda temos um número par como resultado, continua dividindo por 2. 5 não dá para dividir, não tenho 5. 2 dividido por 2, 1. Não se divide mais por 2. Próximo número primo é o 3. 5 não dá para dividir por 3, 1 não dá para dividir por 3. Não divide por 3, passa para o próximo número primo. Próximo número primo é o 5. E 5 é dividido por 5. Teremos, então, restos 1. Acabou a nossa divisão? Acabou. Acabou a conta? Não. Agora nós vamos multiplicar os resultados. E aí ele vai ser o nosso novo denominador. De baixo para cima porque é mais fácil. 5 vezes 2, 10 vezes 2, 20. Então, esse é o nosso novo denominador. Agora aquela graça que todo mundo adora. Divide o 20, ó, deu 24. A professora fez um Ctrl+C, Ctrl+V lá. Divide o 20 por 10 e o resultado multiplica pelo numerador. Os sinais a gente mantém. Lá no rascunho, 20 dividido por 10, 2. 2 vezes 9, 18. O sinal mantém, ambos os sinais. Agora, 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 5, 25.
manteve o sinal de negativo. Vamos eliminar os parênteses e fazer o jogo de sinal. O numerador, por enquanto, está resolvido. Parou no 20, não tem mais conta para fazer embaixo. Então, eliminando os parênteses, nós teremos menos 18. Aqui, ó, menos exige a alteração do menos que está lá dentro. Então, menos com menos, mais bonitinho. Agora que nós eliminamos os parênteses, é só subtrair, já que eles têm sinais diferentes. Devo 18, tenho 25 para pagar. Quanto que vai me sobrar? Vai me sobrar 7, positivo, que é o sinal do número maior, e o denominador permaneceu. 7 e 20 não pertencem à mesma tabuada, não são divisíveis pelo mesmo número, então acabou a conta.